Assassin's Creed Altair's Chronicles é um jogo 3D feito pela Gameloft e publicado pela Ubisoft em 2008 para a Nintendo DS e mais tarde teve versões melhoradas para iOS, Android e outras plataformas. E a versão que eu estou analisando aqui é a versão de Nintendo DS. Cara, eu não dava nada para esse jogo, não dava nada. Até porque eu achei que ele era simplesmente um jogo caça-níquel para pegar trouxas ali que gostaram do primeiro Assassin's Creed e que poderiam cair na armadilha de comprar um jogo ruim de DS. Mas esse jogo realmente é muito mais do que isso. O jogo é uma prequel ou prequela do Assassin's Creed de 2007, o primeiro jogo da série. Ou seja, a história do Altair's Chronicles se passa antes dele. O jogo se passa durante a Terceira Cruzada em 1190, aproximadamente um ano antes dos eventos de Assassin's Creed 1. Depois de uma missão, o assassino Altair ibn Lahad chega a Alepo, que está sitiada pelos Templários, que estão buscando na cidade por alguém sob as ordens do seu grão-mestre Lord Basilisk. Depois de aprender sobre essa situação, Altair é encarregado por Al-Mualim, o mentor da Irmandade dos Assassinos, a encontrar o Cálice, que dizem ter o poder de unir todas as facções e terminar as cruzadas com a vitória do lado de quem o possui. No entanto, o Cálice é muito mais poderoso e deve ser destruído antes que caia em mãos erradas. Já falando da história do jogo, ela é ok, nada demais, mas também não é horrível. Ela conta uma parte da lore ali, mais voltada para o lado do Altair, mas sinceramente não é nada ultra relevante não. Mas uma coisa que é decepcionante nela é que ela meio que termina abruptamente, como um gancho para uma continuação dessa história que na teoria deveria acontecer no Assassin's Creed 1, cronologicamente, mas isso não acontece, com essa história vendo mais uma coisa pequena ali da lore da franquia. Como eu disse no início, o jogo é 3D. E o que eu gostei dele é como ele consegue trazer um jogo linear nesse 3D, mas com uma certa liberdade de exploração. Óbvio que dentro do que era possível para um DS, né? Era possível para um DS. Mas tipo, não é um jogo inteiramente linear. Assim, ele tenta passar uma sensação. Ele tenta passar uma sensação de realmente estar numa cidade. Tipo assim, não é, vai pra cá, só pode ir pra cá. Não, você pode dar uma desviada assim ali, sabe? Então você vai ter lugares ali onde você pode andar e vai ter umas casas pra lá, pro outro lado, umas pessoas andando. Óbvio que novamente você é feito dentro da limitação do DS. Então assim, não vai ter um caminho alternativo inteiro, não vai ter. Mas eu achei muito corajoso deles tentarem trazer uma sensação, assim, sabe, um pouco mais de exploração, sabe, mesmo que pouca, sabe? Porque não é simples você conseguir fazer isso, sabe? Às vezes é muito mais fácil você simplesmente fazer um jogo 2D. E eles realmente foram corajosos. Essa coragem deles de fazer algo maior, sabe, também permitiu que mesmo que bem reduzido, eles conseguiram trazer o sistema de escalada ali, parkour do jogo principal, que funciona bem, cara. Que não é nada parkour ultra, nossa, né, sensacional, mas funciona bem porque eles propõem. Realmente funciona muito bem. O jogo visualmente pro DS é decente. Eles conseguiram replicar bem a estética do jogo de console de mesa para o portátil. Isso foi bem feito. A mesma coisa não pode ser dita da trilha sonora, que é bem esquecível e sinceramente se não existisse, não faria falta. E falando ainda sobre o visual, ele tem uma versão para celular que tem gráficos aprimorados, e para iOS também. E você também consegue aí jogar no DS Pro da vida com resolução aumentada. Falando sobre o combate do jogo, ele é meio problemático. Assim, você tem a possibilidade de atacar normal, de ataque forte, defesa e contra-ataque. Mas você também depois consegue faca de arremesso, balestra, bomba explosiva e bomba de fumaça, além de um gancho que serve para o combate e para as partes de plataforma também. E também tem a famosa, e inesquecível Hidden Blade. O combate é básico, mas ele é meio quebrado, cara. Não funciona muito bem o contra-ataque, então quando você chega aos inimigos mais difíceis, ou os chefes, o jogo quebra e fica impossível passar. Aí você é obrigado a mudar a dificuldade do jogo para mais fácil para passar por esse problema. E se fosse só difícil, tudo bem, mas ele é quebrado, cara. É pior, ele é quebrado.
Sabe, os inimigos arqueiros do jogo são completamente apelativos. Você morre sim com 2, 3 flechas, esse tipo. Eles disparam elas rapidamente. Então essa situação de combate vai ter uns 3 inimigos normais e um arqueiro. E se você não for matar o arqueiro primeiramente e rapidamente, você vai morrer, porque ele é muito apelão. Alguns problemas do combate até poderiam ser remediados se o sistema de upgrade do jogo, sabe, de espada e vida fossem mais profundos, tivessem mais upgrades. Mas eles são muito poucos para remediar o combate quebrado do jogo. Mas mesmo assim, coisas como o hitbox zoado do jogo, onde muitas vezes você morre sem nem entender como foi atingido, não seria consertado isso com esses upgrades, cara. Não diminuiria esses problemas. Eu acho que alguns desses problemas partem da premissa da criação do combate. Porque ele é um combate que tenta emular algumas coisas do jogo original da série, onde você tem liberdade do combate com fluidez e as animações bem feitas dele. Aqui, na tentativa de emular isso, o combate se importa mais com as animações bonitas que tentam emular a plasticidade do jogo de 2007 do que com a fluidez e liberdade do jogo, ou até simplesmente o funcionamento simples do combate. Então muitas vezes ele trava o jogador ali nas animações de combate sem dar nenhuma liberdade para o jogador conseguir desviar ali ou sair da situação ali, porque ele emenda uma sequência de animação atrás da outra e trava ali o personagem, o jogador, nas animações de combate dos inimigos. E como ele é um jogo de DS, ele tem a obrigatoriedade de usar a segunda tela touch do DS. De algum jeito maluco, mas ele tem. Geralmente os estúdios usam isso de forma horrível. Aqui na segunda tela do DS, na maior parte do tempo você tem um mapa da área onde você está e você tem os ícones das suas armas para você trocar elas. Mas o jogo também tem alguns minigames, como o de roubo, que você tem que limpar a tela e ver o bolso do NPC e tirar a chave sem falhar no minigame. E tem também o minigame de interrogatório. Eles são ok no começo, mas na terceira ou quarta vez você já está de saco cheio. O bom é que tem poucos no jogo, então não vai irritar tanto. Mas eles podiam ter dado uma variada bem melhor, ou nem ter isso, porque é bem desnecessário mesmo, bem idiota. O jogo tem algumas falhas de design de fases também, tipo, você está no alto de um lugar e aí o jogo te dá o objetivo de descer até outro lugar. O jogo te guia por um caminho de plataformas com alguns perigos. Mas pela natureza um pouco aberta do jogo, como eu disse antes, às vezes você consegue simplesmente pular desse lugar alto direto para o objetivo final embaixo, sem passar pelo caminho de plataforma que o jogo quer que você passe. E tipo, não é algo opcional, como se você pudesse ir por um caminho ou outro. É simplesmente uma falha de design mesmo, que te permite meio que burlar o jogo. Isso não chega a ser irritante ou tornar o jogo ruim, mas é visível que tem essas falhas algumas vezes. Até porque a mecânica de plataforma do jogo é muito bem feita, e o jogo ter essa falha meio que quebra a forma como a fase deveria ser. Outra falha é no stealth do jogo. Tem horas que o jogo deixa você matar os inimigos no stealth e outras horas não. Simples assim. Uma hora você pode e outra não, sem nenhum motivo. Às vezes você consegue usar esse stealth e é bom, ajuda a limpar a área mais rápido e sem dificuldade. Mas tirando essas situações assim, o jogo tem só uma missão de o stealth obrigatório. E mesmo assim ele não te dá nenhuma ferramenta para fazer o stealth, assim, sabe? Fala assim, ó, stealth se vira. Tirando isso, de resto é opcional. Sinceramente, ele nem pede isso no restante do jogo. Você faz por opção mesmo. O jogo tem alguns outros pequenos problemas também, como a câmera que às vezes atrapalha e deixa a perspectiva do jogo toda atrapalhada. Aí fica horrível as partes de plataforma. Poucas vezes acontece isso, mas acontece. Ele podia ter mais puzzles também. Sinceramente, tem 2 só, que são bem fáceis. Acho que podia ter mais puzzles para dar uma variada a mais no jogo. Apesar das falhas, o jogo consegue ser bem divertido e consegue ser uma ótima tradução do Assassin's Creed 1 para o Nintendo DS. A plataforma desse jogo é muito boa. E assim, do meio do jogo pro final ele voa, sinceramente. Tipo, eu não conseguia parar de jogar ele. Muitas vezes eu chegava numa fase e falava assim, caramba, tô cansado, vou parar de jogar, vou passar só mais uma parte aqui e vou salvar e parar. Mas aí eu continuava e não conseguia mais parar. Assim, parece que o jogo vai te cansar, mas meio que ele se reinventa de maneira sutil e até meio bizarro isso, que assim, às vezes é só tipo assim, mais uma parte de plataforma que é boa e tipo, o jogo ganha um fôlego,
sabe? É bizarro isso. Até porque essas falhas, como eu disse, elas são interligadas com coisas legais. E muitas nem são constantes. Então, assim, como o combate, por exemplo. Que se você colocar no fácil, como eu fiz, vai se livrar desse problema e conseguir aproveitar só o que o combate tem de bom para oferecer. E também não é grande coisa, mas... Ele também é relativamente curto para hoje em dia. Vai de 5 a umas 7 horas no máximo. Para os padrões do DS é bom. Mas assim, como eu disse, na parte da história, e dá para levar pro jogo inteiro, ele termina com um baita gancho, então você sente que tem espaço para mais tempo de jogo. O legal é que você pode rejogar as fases depois, então dá para brincar ali com ele mesmo depois de zerar o jogo. Eu gostei tanto desse jogo que eu achei ele até melhor que os Assassin's Creed Chronicles modernos. Embora eles tentam mais coisas que esse aqui, acho que eles acertam menos do que esse jogo aqui de DS. E sinceramente, o Altair Chronicles, cara, tem uma baita base, que se melhorada, podia ter sido uma base sólida para adaptar os Assassins para DS, 3DS, até PSP, embora o PSP tenha seu próprio Assassin's Creed que tem uma fórmula diferente dessa do DS. Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, eu vou atrás do Assassin's Creed 2 e DS também para ver como ele é, e espero que seja bom, né, que se for ruim vai ser difícil. Mas é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Cristo sempre e até a próxima.